E, considerando o nível e a excelência com que iniciamos, iremos receber agora o excelentíssimo senhor secretário da Segurança Pública do Estado da Bahia, Marcelo Werner, que abrilhantará o Security Talks 2024 com a palestra Os 3 Is da Segurança Pública da Bahia na Prática. Senhor secretário, seja muito bem-vindo, o palco e a plateia são seus. Bom dia a todos e a todos. Que responsabilidade, né? Agora, pós-teco, fica difícil, né? Provocou a gente, fez, como falava com o doutor Romero aqui, a gente provocar o quanto a gente tem que mudar, inclusive, nossa formação, nossos profissionais de segurança, já pensando na IA, pensando no futuro, pensando em inovação. Mas vamos lá. Primeiramente, rapidamente, até porque o tempo já está contando, mas eu gostaria de fazer aqui alguns cumprimentos, não só pela dimensão do evento, mas porque alguns atores aqui fizeram esse evento acontecer e hoje alguns também que nos prestigiam, né, nesse momento, afastado de suas responsabilidades. Primeiro, agradecer mais uma vez a presença e o apoio de trazer esse evento para cá, de Eduardo e de Dr. Romero, né? Eduardo, sócio-diretor da Vancha, Romero também diretor. Tive a oportunidade, no ano passado, através de um convite deles, de estar nesse evento em Recife, uma oportunidade única também, cada vez que a gente se debruça e divide o conhecimento ou o espaço com pessoas que vivem a tecnologia, que estão buscando cada vez mais inovações, a gente aprende muito. Então, a gente agradece a participação de vocês, agradece ter escolhido Salvador para sediar mais uma edição do Security Talks. Obrigado, efetivamente. Como eu disse aqui, trabalhar e falar na sequência de Teco fica complicado, né? Porque ele vive isso, é um desenvolvedor, tem inovação, mas abrilhantou muito o nosso evento, abrilhantou muito o meu conhecimento. Obrigado, Teco, por ter dividido com a gente um pouco. Agradecer a minha equipe que se faz presente aqui, que também ajudaram, que vem buscando sempre trabalhar cada vez mais com inovação, diminuindo o tempo-resposta, buscando novas ferramentas. O comandante Frederico, superintendente de gestão tecnológica, Rogério Dourado, superintendente de inteligência, o Major Travessa, o superintendente de comunicações, e Olinto Marcelo, nosso coordenador executivo. Cumprimentar meu amigo, e muito que eu vou falar aqui, na verdade, ele é professor, Coronel Oliveira, que fez isso aqui, muito do que eu vou explanar aqui, ele viveu esse processo todo. Registrar também os nossos painelistas que terão aqui à tarde, Regis Rosa, da empresa Teobras, e Yassana Lima, coordenador de Segurança e Informação do Ministério Público, que aqui também nos abrilhantam. Eu gostaria de registrar também a presença do nosso ex-secretário de Segurança Pública, meu amigo doutor César Nunes, que se faz presente, assim como o doutor Zé Roberto, nosso ex-diretor-geral, também durante muitos anos, e que também, assim como o Coronel Oliveira, começaram a colocar as primeiras sementes e viram o que a gente está fazendo aqui acontecer, né? Foram quem primeiro iniciou esse trabalho. Não está passando aqui. Não está passando. Vamos lá. Bem, agora passou demais, né? Mas tudo bem, vamos lá. Tecnologia e inovação na segurança pública. Falando de tecnologia e inovação, antes de mais nada, eu tenho que falar da solução dos 3 Is, né? Talvez alguns dos senhores aqui e a senhora já tenham ouvido falar, eu falo muito sobre isso, mas como a gente vem tratando a segurança pública do nosso Estado. E eu vou voltar um pouco para falar sobre isso, porque dentro da complexidade que é a segurança pública, eu sempre costumo dizer que a gente trabalha com a solução dos 3 Is. Integração, inteligência e investimentos. E tudo isso, todos os 3 Is, se simbolizam, todos os 3 Is, hoje se consubstanciam num evento como esse. Integração em iniciativa pública e iniciativa privada, trazendo e dividindo desenvolvimentos, ações de inovação, ações de tecnologia, de inteligência artificial,
Integração entre os diversos órgãos, também do Estado, e aqui se fazem presentes representantes da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Departamento de Polícia Técnica e do Bombeiro Militar, além das diversas secretarias da Segurança Pública, Ministério Público, Justiça, entendendo a importância desse trabalho de integração. Um trabalho voltado para a inteligência, uma inteligência estratégica, uma inteligência tático-operacional, uma inteligência que institua metas, institua direções, que indique efetivamente, dê elementos para uma política pública eficiente em prol da segurança pública, né? E os investimentos, que esses são das diversas montas, pessoal, efetivo, como está previsto, inclusive no plano, que Teco mostrou aqui, na capacitação no investimento do nosso servidor, na valorização do servidor e capacitação de servidor. Isso aqui é um momento também de capacitação de servidor, de provocar o servidor a sair do seu dia a dia, buscando cada vez mais melhorar o seu processo, buscando cada vez mais estar atento e atualizado com a realidade, com o que tem acontecido, quais tendências que existem, seja de inteligência artificial, seja da melhor tecnologia, seja da comunicação, né? A gente que trabalha em segurança sabe o quanto isso é importante para a gente. E melhoras, lógico, na tecnologia, na modernização e na inovação. A gente não pode falar de inovação para a segurança pública do Estado da Bahia, e aí quando eu falei do Dr. César Nunes, falei do Coronel Oliveira, falei do Dr. Zé Roberto, desse, que é o grande projeto que está aqui, no qual a própria Avante, a Oi, todo a Hexagon, diversas empresas participam efetivamente desse projeto, o projeto do Videopolícia. Um projeto que começou ainda em 2017, que buscou efetivamente a modernização da gestão, a técnica operacional, um trabalho preventivo, um trabalho investigativo, a melhora das ações de repressão das nossas agências de segurança, ou seja, a melhora da segurança pública em espaços públicos. Eu normalmente costumo dizer que todo mundo queria ter um policial na sua esquina, e a gente não vai conseguir ter um policial na sua esquina. Como a gente vai vencer isso? A gente tem trabalhado cada vez mais para colocar mais policiais. Ano passado foram 3.000, esse ano já vão ser mais 4.000. Temos avançando cada vez mais, com retorno, inclusive, de policiais reservistas, ocupando trabalhos administrativos para a gente colocar mais policiais no operacional na rua, que é importante também. Mas, mesmo assim, a gente não cresce na mesma velocidade da população e da nossa densidade demográfica. Então, a gente precisa fazer o uso da tecnologia, das câmeras, a nosso favor. E é isso que a gente vem trabalhando. Foi isso o primeiro momento do Videopolícia Expansão. E não só isso, não só para poder trabalhar preventivamente o monitoramento das regiões, mas também para ajudar nas investigações, para que a gente possa colher, a partir dali, informações, elementos que pudessem ser utilizados para fins da Polícia Judiciária e, consequentemente, do processo criminal. Então, é um projeto que começou ainda, que foi idealizado, e aí sim, um projeto como esse, um projeto da magnitude dessa, foi pensado na sua completude. Então, todos os processos, a modelagem dos processos, a atuação dos processos, a tecnologia que ia ser embarcada nesse projeto e, lógico, o treinamento das pessoas para esse projeto. Quando a gente chegou aqui, uma das coisas que eu falava muito com o Major Travessa, e com o Coronel Oliveira, eu dizia que a gente tem uma máquina potente aqui, mas muitos dos nossos colegas e da população não sabem as ferramentas que estão disponíveis aqui. Essa é uma ferramenta, que me perdoe a expressão, que ainda está sendo subutilizada. Ela precisa ter, porque ela foi bem processada, ela tem uma tecnologia muito grande, tem um investimento aplicado, né? As pessoas aqui estão treinadas para dar o suporte, mas muitas das vezes o colega da ponta policial ou a população não conhece a possibilidade, né, do uso dessa ferramenta. Não está usando a ferramenta na sua integralidade para que haja os melhores resultados dessa ferramenta. Então, a gente começou a trabalhar um processo de capacitação, de trazer as pessoas para aqui, para poder entenderem o que estava acontecendo, de irmos até o interior, mostrarmos também aos 17 SICOMs que nós temos no interior, a potencialidade e a importância de um centro integrado, onde tinham diversas
diversos atores locais, inclusive das guardas, né, das defesas civis regionais, das polícias, e que pudessem fazer uma atuação proativa do que estava acontecendo, mudando a concepção da gente ser uma segurança pública reativa. A gente tem que ter a proatividade, fazer o indicativo, avançar nessa informação. Então, a gente vem trabalhando cada vez mais nisso. E, como eu disse, quais seriam as vantagens do Vida Polícia? O que é que a gente queria? No fundo, no final de tudo, é trazer para a população uma maior sensação de segurança, atender cada vez mais rápido as ocorrências. Tanto que eu costumo dizer aqui que eu fico cobrando ao Major Travessa como é que está o atendimento da ocorrência. Preciso que a ocorrência seja atendida rápida. Quem liga para um dos 3 dígitos que a gente tem quer o atendimento rápido, quer o acolhimento. Se ela liga, é porque ela está já numa situação que a gente costuma dizer, de vexame, né? Ela está numa situação, efetivamente, que ela precisa do apoio do Estado. Então, a gente tem que, cada vez mais, diminuir isso. Mas não só isso. A partir da análise das ocorrências que a gente tem, a gente começa também a dirigir o nosso policiamento ostensivo. Quais são as rotas de fuga? São por ali, os assaltos são realizados pela Pituba e são extraídos, as rotas são pela Magalhães Neto. Como é que a gente vai posicionar o nosso efetivo a partir das ocorrências que se tem? Então, a gente precisa fazer esse estudo das ocorrências também para que a gente possa. Então, o Vida Polícia tem este propósito, acima de tudo, da gente direcionar o nosso policiamento, fazer um policiamento mais racional, georreferenciando as ocorrências e fazendo com que a gente otimize a nossa atuação. Aqui só uma linha do tempo, né? Como eu disse, um projeto idealizado em 2017, lançado com um projeto piloto em 2019, 2019 com o projeto piloto, 2020 já efetivamente no Carnaval, e aí 2021 efetivamente a gente consegue começar com a aquisição dos equipamentos e da contratação das empresas, a gente consegue efetivamente implementar o serviço. Aqui a gente não pode deixar de falar do Vida Polícia e lembrar o momento histórico. Quem não lembra aquela situação testada ali do Muquiranas, né? Um travestido que saiu e foi o primeiro pessoa localizada a partir da Vida Polícia Expansão. Nesse projeto, a gente percebeu como é de ser o desenvolvimento e os erros que acontecem a partir do uso da ferramenta. Percebeu-se que precisavam se melhorar a posição da câmara, o banco de dados, o sistema de comunicação. Então, tudo isso aí já foi aperfeiçoado a partir do segundo projeto piloto, aumentando significativamente o número de câmaras e o número de pessoas presas. Lembrem, lá tinha um portal com poucas câmaras, um preso. Aumentamos, melhoramos o processo, aperfeiçoamos o processo, aperfeiçoamos o treinamento, e aí já começa a ter um resultado muito mais satisfatório em relação ao projeto especificamente. Estou correndo um pouco aqui. E aí a gente traz o reconhecimento facial, né? Lançado em 2018, hoje é uma ferramenta incontestável. Eu lembro, quando eu cheguei aqui, nós tínhamos pouco mais ou pouco menos, 490 pessoas presas. E aí lembra o que eu falei, eu disse, a gente tem uma ferramenta aqui que está sendo subutilizada. A gente tem que começar a colocar as pessoas, a reposicionar, revisitar as câmaras, revisitar a capacitação, o estímulo à proatividade dos nossos policiais. E, a partir daí, a gente começa a bater recordes e recordes de pessoas presas nesse 1 ano e meio que a gente tem, alcançando aí cerca de 2 capturas, um destaque internacional por conta da modelagem, da idealização, das pessoas, da tecnologia. A gente recebe visitas de comitivas não só do Brasil, do mundo todo, para entender o uso do reconhecimento facial e o porquê do reconhecimento facial não dar um hit negativo, nunca deu um hit falso na Bahia, né? Já foi alvo, outros estados da federação já foram alvos aí de erros que aconteceram, mas a Bahia não aconteceu por conta justamente de um processo bem modelado, de uma rigidez, da busca efetiva cada vez mais, da melhora do analítico da Câmara,
um aperfeiçoamento da ferramenta faz com que a gente tenha isso. E recebemos aqui porque há um questionamento muito grande sobre o uso ou não da tecnologia, sobre o direcionamento racial da tecnologia, e a gente sempre diz, primeira coisa, aqui o protocolo é bem rígido, só começa a notificar acima de 90% de grau de certeza. Há uma conferência da efetiva do mandado de prisão, se o mandado de prisão efetivamente está condicionado no Banco Nacional de Mandado de Prisão. A gente não alimenta nada. O banco de dados que alimenta o sistema de reconhecimento facial é da Justiça, é o Banco Nacional de Mandado de Prisão. A gente não escolhe quem a gente vai buscar. Quem escolhe, quem determina é o judiciário que diz quem são as pessoas que eles estão querendo procurar. Simples assim. Então, não há qualquer tipo de indicação de cor, de raça, de religião. Não há qualquer tipo de indicação dessa natureza. Então, a gente trabalha muito tranquilamente em relação a isso. Aqui destacar algumas, como houve o aumento, o incremento da tecnologia, mostrando ali não só a proatividade do policial, inclusive com centros móveis de comando e controle, o sistema de rádio, que é fundamental, o LTE, para que haja notificação e o encaminho daquela imagem capturada do foragido da justiça, porque não adianta também aqui a gente ter a tecnologia, mas não ter a ferramenta. E quem é a ferramenta? O policial. Não se enganem, porque na busca, na captura, o policial tem um papel fundamental de ir fazer aquela busca ativa. Lógico que ele vai receber a notificação, lógico que ele vai receber a imagem da pessoa, mas ele começa uma busca ativa ali na rua, seja no circuito de carnaval, no circuito de São João, ele faz aquela busca ativa para poder fazer a localização daquela pessoa e, na sua consequência, a captura. Então, aqui só alguns exemplos. No ano passado, 79 prisões, foi o número recorde no carnaval. Esse ano, nós já tivemos 36 prisões, então já houve a diminuição, porque a ferramenta começa a ser mais divulgada também. Apesar de nós usarmos mais câmeras de um ano para outro, mas a ferramenta começa a ser mais notificada, e lógico que as pessoas, alguns ainda se arriscam a desafiar a eficiência das câmeras e acabam sendo alcançados. Esse ano, nós já temos, até o início do projeto, 1.762. Isso aqui já está desatualizado, né? Isso aí eu fiz a pesquisa há 2 dias atrás, hoje já estão em 1.770, salvo engano, né? CD de 2 dias atrás, 8 pessoas foram capturadas. Mas que eu cheguei aqui, eu fiquei muito inquieto. Eu queria saber, eu tenho essas 490 pessoas, eu tenho diversos questionamentos da justiça, eu tenho questionamentos de ONGs, eu tenho questionamentos de comitivas que nos visitam, eu tenho questionamentos da imprensa. Eu falei, eu quero entender. Quem são essas pessoas que a gente está prendendo? Por que eu preciso saber isso? Esse é um dado qualitativo de fundamental importância, até para eu defender o uso da ferramenta e o valor que a gente gasta para a manutenção da ferramenta. E aí, a gente traz a informação. Pode passar aí, por favor? Aqui não está... Pode passar aí para a gente? Que aqui não está indo mais, não. Deu um probleminha. Pronto. 82% dessas pessoas que são presas, e aí tem algumas das cidades que já foram, o projeto Vida pela Expansão, que hoje estão em 81 cidades, são presas 21% por homicídio, 28% por roubo, quase 22% por homicídio, 15% por tráfico de drogas, prisão civil aumentou ultimamente, e aí tem um dado que não está aí, que é cerca de 6% a 7% por estupro. Então, percebam, 75% por baixo das pessoas que a gente está prendendo respondem pelos principais, um dos que eu considero os 4 principais delitos: homicídio, roubo, que é com o uso da violência ou arma de fogo, tráfico de drogas e estupro. Então, isso por si só já mostra a eficiência, mas é mais um dado que mostra a eficiência da ferramenta para fins da segurança pública. Tá? Então, a gente vem apresentando muito bem isso.
Agora, lógico, o Vida Polícia Expansão, ele não se atém somente ao reconhecimento facial. A gente também está remodelando tudo, porque o crime anda, quem trabalha com segurança pública, sobre rodas. Se o crime anda sobre rodas, a gente precisa também fazer o monitoramento das nossas grandes vias, em especial aqui na nossa península da região metropolitana de Salvador. Então, a gente vem trabalhando cada vez mais nisso também, fechando as grandes vias, inclusive as novas vias que foram criadas 28 de março, enfim, nos últimos anos, para que a gente tenha também um fluxo, uma análise do fluxo daquela região, do fluxo operacional, e não só isso, ajudar, inclusive está aqui o tenente-coronel Rodrigo, que hoje é assistente militar do Tribunal de Justiça, meus cumprimentos, mas que foi anteriormente, antes de assumir essa função, o comandante do batalhão da Apolo, né, de repressão ao roubo de veículos, que sabe a importância que se tem do uso dessa ferramenta. Recentemente, a gente acho que bateu o recorde aqui, em 3 minutos, a partir da ligação do 190, um carro foi recuperado. 3 minutos. Né? Então, aí eu destaco isso, primeiro, pela importância da confiança da pessoa que ligou para o 190, porque muitas pessoas sequer ligavam quando havia qualquer tipo de ocorrência. Segundo ponto, a importância do operador, receber aquela pessoa que, como eu disse anteriormente, que está precisando de ajuda, precisando de um apoio, que está numa situação ali de atenção, dar atenção e identificar o mais rápido possível aonde está o veículo pela câmera e qual é a viatura mais próxima para ser acionada. É o que a gente tem buscado, a diminuição do nosso tempo-resposta aqui, para qualquer atendimento. E, para isso, o projeto tem sido fundamental para que a gente possa avançar nisso aqui. Eu lembro que, quando a gente chegou aqui, foi através, acho que não tinham nem 50 veículos recuperados. Ou seja, em 1 ano e meio, a gente tem 10 vezes mais, 11 vezes mais, praticamente, o número de veículos recuperados. Tudo fruto, efetivamente, do desenvolvimento cada vez mais, do aperfeiçoamento cada vez mais do projeto Vida Polícia Expansão. Mas, como a gente sempre tem que buscar novas ferramentas, aperfeiçoar as ferramentas, o sistema de câmeras esse ano, de forma inovadora, e aí talvez, Eduardo, Romero, seja uma novidade da minha apresentação do ano passado para esse ano, a gente começou, no Festival da Virada, a fazer a contagem de pessoas através do analítico e reconhecimento facial. E às vezes você pode estar se perguntando, pô, mas para que isso, secretário? Falou assim, eu vou te dizer para que isso. Lembra quando eu falei de a gente ter elementos suficientes para poder fazer uma análise estratégica do operacional, para a gente ter efetivamente o número necessário, o manejo do efetivo para mais ou para menos? Porque às vezes a gente tá mensurando que naquele espaço vai ter 20 mil pessoas e tem 10 mil pessoas. Às vezes eu posso estar mensurando que tem 20 mil e tem 40 mil pessoas. Então, a gente consegue, hoje, ter a exata... Se o ambiente for totalmente envelopado, como foi o Festival da Virada, a gente tem o mais próximo do exato possível a quantidade de pessoas. Num ambiente como o Carnaval, como tem gente que entra no circuito e não sai nunca mais, brincadeira, é porque está hospedado naquele circuito, a gente tem um número estimado de pessoas que circula ali, até porque a contagem, alguns podem estar se perguntando, mas como é essa contagem? A contagem é de 24 horas. Então, a pessoa entra e sai 24 horas no portal, ele conta como uma pessoa. No dia seguinte, a gente já começa a fazer a contagem do dia seguinte do Carnaval. Mas isso, para a gente, esse ano foi de suma importância. Para vocês terem ideia, a gente teve que fechar o circuito em 3 ocasiões durante esse último Carnaval, por conta do excesso de pessoas. Para garantir a segurança, a integridade física das pessoas, a gente teve que fechar o circuito durante 3 ocasiões. E só foi possível fazer isso a partir desses dados que foram coletados pelo sistema de câmeras. Se nós não tivéssemos esses dados, e não só isso, a gente já começa a prospectar para o próximo ano. Como vai ser o próximo ano? Qual o limite necessário para já dar o sinal do alerta amarelo e a gente começar a controlar o acesso de uma forma mais ordenada, inclusive com avisos. Né? No primeiro dia de Carnaval, nós tivemos o encontro de trios com três grandes atrações na Castro Alves. Chegou o momento que o comandante do Corpo de Bombeiros, a gente vê no volume de pessoas acompanhando, o comandante do Corpo de Bombeiros falou, já está
já chegou no limite máximo, um calor muito grande, a gente sabe, as temperaturas cada vez maiores, as pessoas estão começando a passar mal, estão começando a ficar ali, de certa forma, muito enclausuladas, abafadas, sem espaço. A gente já viu que a contagem de pessoas, realmente, vimos quais eram os portais que estavam tendo um maior volume de ingresso de pessoas, e a gente simplesmente encerrou os portais. Encerramos os portais e direcionamos o fluxo de pessoas para uma condição segura. A mesma coisa aconteceu em mais outros 2 momentos do Carnaval. Um, no sábado, onde a Operação Carnaval foi testada, eu costumo dizer, ao máximo, porque superlotação, trios quebrados, atraso de 4 horas, falta de energia, tudo isso. E tudo isso só foi necessário, só foi possível a gente acompanhar e fazer o melhor uso racional do efetivo a partir do Vida Polícia Expansão. Não só pela contagem de pessoas, mas pela análise pelo GPS, onde é que estavam as patrulhas. Porque se fechou um trecho especificamente, a gente teve que falar, ó, aqui faltou energia, a única energia que tinha era do trio. A gente falou, aqui a gente tem que ter postos fixos de policiais até o momento de a energia se restabelecer. E ficamos acompanhando no centro de comando e controle, em tempo real, o que estava acontecendo naquela região. Da mesma forma, fazendo uso da tecnologia, a Polícia Civil começou a receber, a partir das ocorrências registradas, onde eram os locais com maior mancha criminal, onde mais aconteciam furtos, aqueles furtos que são o nosso principal problema, furtos e agressões ao longo do circuito. A partir disso, a gente chegava e fazia um encaminhamento, seja de patrulhamento ostensivo para aquela região, para fazer pontos de observação fixos, POs fixos naquela região, seja para um encaminhamento de policiais velados, para poder fazer a captura, a localização e captura de quadrilhas contumazes ali em agressão, em roubo, em furto de turistas, de foliões durante o circuito. Então, mostrando aí cada vez mais o aperfeiçoamento dessa ferramenta, dessa tão importante ferramenta, que é o vídeo monitoramento. Aqui só o sistema de rádio, esse é um sistema que também está dentro do pacote do vídeo monitoramento, por assim dizer, onde há uma comunicação criptografada, onde a gente consegue fazer o controle e a gestão das tropas. A partir dali, como vocês podem ver ali na sua tela, você consegue fazer uma pesquisa de dados. A gente tem melhorado e reportado cada vez mais dados dentro, e bancos de dados dentro desse aparelho, para que as pessoas possam fazer a consulta, mas não só consulta, se for necessário, transformar esse aparelho num ponto de imagem também. A partir dali, ele pode começar a gravar e fazer aquele uso. Ferramenta essa que muitos dos colegas sequer sabiam que existiam. Então, a gente tem trabalhado cada vez mais para mostrar a importância, a potencialidade dessa ferramenta. A partir dessa ferramenta, a gente consegue com que, daqui do centro de monitoramento, um bombeiro, por exemplo, informe procedimentos de pronto-socorrismo a um colega policial que está na rua. Inclusive fazendo demonstração, a pessoa mostrando ali como é que está o paciente, como está a pessoa que está sendo atendida por ele. E havendo um reporte aí imediato. Então, a gente tem tentado cada vez mais. Além, lógico, dos analíticos de reconhecimento facial e das câmeras da região que podem ser consultadas a partir desse sistema. E, como disse, a gente vem, na verdade, fortalecendo não só o Vida Polícia Expansão, mas buscando cada vez mais projetos que visem a inovação, visem o uso da tecnologia. Nós já temos trabalhado também em busca de tecnologia, de inteligência artificial, para melhorar efetivamente nosso atendimento. Quando você falou ali de quem já usou o ChatGPT, eu só lembrei dos discursos, viu? Que agora os cerimoniais agora estão fazendo uso direto disso. Apresentam 3, eu falo, vocês escreveram rápido esse discurso, viu? Aí o que eu pedi faz 1 hora, já apresentaram 3 aqui para mim. Aí, quando eu chego, a gente aperta um pouquinho, aperta de lá, aperta de cá, aí realmente veio, eu falo, eu quero conhecer esse negócio aí, me mostra aqui. Então, muita gente já faz, você viu que muita gente já se acusou, né? Não precisei nem perguntar aqui, você viu que isso aí tem sido uma prática comum
dentro da nossa realidade. Mas não só isso. Isso aí eu estou dando esse exemplo, né, para a gente descontrair, mas, na verdade, a gente tem buscado cada vez mais fazer uso disso, investindo muito na comunicação. A gente sabe o quanto é importante a comunicação. Quem está na rua, que trabalha na atividade policial, sabe o quanto é importante a comunicação. Então, a gente tem investido muito na comunicação também. Nos centros integrados do interior do estado, são 17 centros, com o da capital, 18 centros que a gente tem. Trazido um ARB móvel para poder atender. A gente tinha uma demanda muito grande no interior do estado, na Chapada Diamantina, ou em áreas de Novo Cangaço, de operações de Novo Cangaço, onde havia exatamente ali uma nuvem, né, onde não conseguia esse contato com as equipes que estavam ali, seja resgatando um refém, um trilheiro na Chapada, seja em busca de rastro de quadrilhas de assalto a banco. Então, a partir do ARB móvel que a gente adquiriu, a gente consegue fazer um raio, a gente consegue se comunicar efetivamente com a equipe que está na rua, verificar se ela precisa de apoio da área rural, verificar a condição dela, a condição da eventual paciente. E, lógico, um programa muito importante, que é o Câmara Interativa. A gente vem trabalhando cada vez mais para buscar o uso das câmaras particulares privadas para integrar. Eu recebi recentemente uma comitiva da China, e eles, numa província que se equivale, talvez um pouco até maior do que a Bahia, para vocês terem ideia, eles têm 150 mil câmeras. 150 mil câmeras. Só que dessas 150 mil câmeras, somente 15 mil é do Estado. O restante todo é do particular, da área privada do particular, com analíticos que são integrados ao sistema de segurança. Esse é o projeto Câmara Interativa, que a gente começou, está aí caminhando, mas que a gente quer potencializar. Por fim, toda e qualquer inovação, o equipamento tecnológico que a gente traz, tem que estar integrado, abarcado com o sistema de vídeo polícia expansão. Então, as próprias bodycams que foram adquiridas agora recentemente, uma das exigências do edital é que elas pudessem fazer a integração com o nosso sistema de vídeo monitoramento, para que a gente haja mais um ponto de observação aqui. Para que a gente tenha uma situação de crise, e aí nós temos tido algumas situações de crise em razão do enfrentamento que a gente vem fazendo ao crime organizado, onde a pessoa sai correndo e faz refém pessoas naquela comunidade, onde o sistema de corporais vai ali estar passando em tempo real aqui, ao vivo, na ferramenta, na sua condição live stream, o que está acontecendo ali para que a gente possa fazer o gerenciamento daquela crise ali. Então, todos hoje, os novas tecnologias que a gente pensa em abarcar ao grande projeto que é o Vídeo Polícia Expansão. Então, essa é uma outra premissa que a gente vem adotando aqui. No mais, é isso, senhoras e senhores. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade. Eu sempre finalizo com uma frase que está bem confusa aí aqui agora, foi desvirtuada, mas muitos que já me acompanharam e ouviram falar, é uma frase do Michael Jordan, que ele diz: o talento vence jogos, mas só o trabalho em equipe vence campeonatos. Norteando cada vez mais um trabalho de integração, de união de forças que a gente tem que fazer em prol de um problema tão complexo que é a segurança pública, e cada vez mais buscando, se atualizando, buscando inovação, buscando tecnologia, buscando a parceria, e eu acho que o Security Talks fala muito sobre isso. Obrigado.